Olá, Bruno. Olá a todos. Espero que estejam bem. Nosso grupo, composto por Ana Luísa, Clara Lemos, Franciele Cristina, Luísa Loubeck e Lucas Rodrigues, ambos estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim, cursando o segundo ano do Técnico Integrado em Química, vem hoje aqui com o seguinte propósito de apresentar e explicar, a partir de argumentos científicos fundamentados, o fenômeno natural das ondas sonoras e alguns eventos que elas podem proporcionar, a partir de experimentos controlados. As ondas podem ser definidas como qualquer perturbação ou pulsos que se propagam em um dado meio, e subdivididas em ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas gravitacionais. Nós convivemos cotidianamente com diversas fontes de ondas mecânicas, as sonoras, tanto as produzidas por nós, como assobios, conversas e músicas, quanto as provenientes de outras matrizes emissoras, como as buzinas do trânsito, latidos, grunhidos, trovões e dentre outras fontes. As ondas sonoras, como sendo ondas mecânicas, necessitam de um meio material para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Elas são tridimensionais, pois suas propagações vão a todas as três direções do espaço e são longitudinais, uma vez que sua propagação gerada é paralela à vibração, na mesma direção, podendo formar regiões de compressão e rarefação, como podemos perceber nessas imagens. As ondas sonoras apresentam propriedades gerais, como uma velocidade de propagação, uma frequência, uma amplitude e um comprimento de onda, e também apresentam propriedades específicas, tais como altura, timbre e intensidade. O som ainda pode sofrer os fenômenos ondulatórios da reflexão, refração, difração, interferência, absorção, realizar ressonância acústica e provocar o efeito Doppler. A partir de observações em nossas casas, apresentaremos algum desses fenômenos ondulatórios. Vejamos a seguir. Para estes casos apresentados, ocorrem simultaneamente os fenômenos da refração, da reflexão, da difração, da absorção e da ressonância. Mas como podemos evidenciar que eles ocorrem? Nesses exemplos, podemos observar, ainda que superficialmente, a porta e a janela vibrarem ao serem expostas a determinadas frequências de ondas sonoras. Isso ocorre porque o som, ao se propagar, transmite suas vibrações de molécula em molécula do ar, ou de algum dado meio físico, em que, ao incidirem sobre um objeto ou obstáculo, como a porta, são refratadas por eles e retornam novamente ao ar do outro lado da janela. Ou seja, parte das ondas sonoras atravessam esse objeto, que atua como uma interface de separação entre os dois meios, mas com direção, velocidade e comprimento diferentes da onda incidente, porém ainda na mesma frequência. Uma parte dessas ondas são refletidas por este corpo retornando à origem, mas neste caso em um intervalo de tempo menor que 1/10 de segundo. O nosso ouvido não consegue diferenciar sons que estão separados por intervalos menores que 1/10 de segundo, e é por isso que não escutamos ecos a todo momento. Se o som refletido chegar depois desse tempo, o nosso cérebro já consegue diferenciar os dois sons, o som incidente original e o som refletido, o próprio eco. Outra parte do som recebido pela porta difrata, contornando-a por suas fendas, quando esta não estiver completamente fechada. A difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. A dimensão do orifício por onde a onda passará deverá ser da mesma ordem de comprimento da onda para que isso aconteça. O orifício, no caso de uma difração sonora, pode variar de 1,7 centímetros a 17 metros para que ocorra a difração do som. E como a porta do exemplo, quando fechada, apresenta um orifício menor que 1,7 centímetros. Não ocorre a difração. Um exemplo de difração de ondas percebido cotidianamente é quando nossa mãe grita da varanda e nós estamos em outro cômodo do outro lado da casa.
Por causa do fenômeno da difração sonora, é possível escutá-la, ao contrário do que ocorre com a luz, pois se no mesmo exemplo nossa mãe apontasse uma lanterna em nossa direção, não conseguiríamos observar essa luz, pois ela não consegue contornar as paredes. Já para o caso do som, vejamos os exemplos a seguir. É o mesmo motivo pelo qual conseguimos escutar as músicas e, às vezes, as conversas dos nossos vizinhos. Uma outra parcela dessas ondas que incidem sobre a porta ainda são absorvidas e, como já mencionado, também sofrem refração pela janela, passando de um meio para outro. A seguir, temos exemplos onde é possível perceber essa diferença entre o som original e o som refratado. Agora, voltando às vibrações, no momento em que as ondas sonoras incidem sobre essa interface de separação e as atravessa, transmitem para ela suas vibrações, sendo possível duas explicações plausíveis. A primeira é que quando as ondas sonoras do som, em frequências muito próximas ou que coincidem com a frequência de oscilação natural desse receptor, ou seja, sua frequência natural de vibração, fazem com que ocorra um aumento de amplitude da vibração desse corpo devido à energia cedida a ele, que por sua vez torna-se indisponível para a realização de trabalho. É a chamada ressonância sonora ou acústica para algumas frequências. A ressonância sonora é justamente esse fenômeno de aumento da amplitude das vibrações de um corpo receptor devido ao recebimento da energia carregada por uma onda sonora, com frequência semelhante à frequência de vibração natural do corpo, mesmo que de baixa intensidade. Vejamos os exemplos a seguir.
Podemos dizer que tanto o arroz quanto o açúcar representam macroscopicamente o que ocorre microscopicamente com as moléculas na estrutura dos objetos expostos ao som. Cada molécula, quando excitada pelas ondas sonoras de mesma frequência de oscilação natural, recebe energia e começa a vibrar, acumulando cada vez mais energia e vibrando cada vez mais. A outra razão pela qual percebemos a porta e esses objetos vibrar é em momentos de alta intensidade do som, que está relacionada ao fato de a amplitude da onda ser maior, acarretando em movimentos oscilatórios maiores nas moléculas desses materiais. Ao ir mais a fundo, observamos ao tocar que a vibração ocorre também para alguns objetos da casa, como trempes do fogão, o fogão em si, a estante do som com seus objetos e a água. Observe. É também possível sentir essas vibrações pelo chão e ao tocar nas paredes. Conseguimos ainda perceber a passagem dessas ondas pelo nosso próprio corpo, sentindo ainda mais as batidas do coração, que pode ter entrado em ressonância com o som. O coração tende a ficar mais acelerado ou mais lento para entrar no ritmo da música. Percebemos essas vibrações observando que o objeto inteiro começa a vibrar, ou ao tocá-los, como no caso da porta, pois não conseguiríamos ver molécula por molécula vibrando sozinhas, e por isso, parte da energia transportada pela onda sonora é transferida para eles, que as absorvem e podem entrar em ressonância, outra parte pode ser refletida, difratada ou refratada por eles. Bom, resumindo, especificamente para a vibração, ocorrem principalmente os fenômenos ondulatórios da refração e a ressonância, onde é possível relacionar a vibração para o fenômeno da refração em momentos de alta intensidade do som, com oscilações mais acentuadas. Para a ressonância acústica, não é necessário ondas sonoras de alta intensidade, verificando-se vibrações tanto em casos de alta intensidade como em casos de baixa intensidade. Como os objetos expostos a essas ondas possuem uma resistência que suporta a amplitude do movimento quando em ressonância, suas estruturas não sofrerão danos. Mas sendo excitada periodicamente, a estrutura vibraria cada vez mais e poderia ser destruída. Assim, as ondas sonoras estão aptas a interagir e a perturbar o que estiver em sua trajetória, incluindo seu meio de propagação. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e hasta la vista!